Graça e paz, igreja. Você que nos assiste aí, seja muito bem-vindo, graça e paz. Vocês visitantes, sejam muito bem-vindos. A casa do Pai é a casa de vocês. Queridos, eu gosto quando o Senhor faz dessa forma. A gente prepara e o Senhor vai respondendo ao longo do louvor, ao longo da abertura. A gente lá em casa, a gente não costuma dizer o que a gente vai pregar, a gente não costuma dizer o que vai abrir, até mesmo para a gente não se confundir naquilo que vai ser ministrado. A gente tem esse costume lá em casa. Às vezes amor, o que você vai abrir? O que você vai falar do dízimo? Não, você vai saber só no dia. Mas o Espírito Santo é o mesmo que habita em mim e que habita nela, é o mesmo Espírito Santo que habita em mim, que habita na Tati, que escolheu os louvores desta manhã. Então, é o Senhor que vai falar comigo e com você. O que o Senhor tem colocado no meu coração, eu tenho certeza absoluta que vocês vão concordar com aquilo que eu vou falar com vocês. O Senhor tem colocado no meu coração um senso de urgência. Mas por que senso de urgência? Por tudo isso que nós estamos ouvindo, por tudo isso que nós estamos vendo, por tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Mas para que o Senhor coloque senso de urgência, nós, Igreja de Cristo, precisamos acordar. Parece que nós estamos meio que letárgicos, meio que dormindo, meio que apagados. Parece que o Espírito Santo que habita em mim e em você, parece que ele está meio apagado. E todas as vezes que o Espírito Santo está meio apagado na minha e na sua vida, é porque nós não estamos em comunhão com o Senhor. É porque nós não estamos debulhando a palavra do Senhor como nós deveríamos debulhar. E ouvindo a voz do Espírito Santo como nós deveríamos ouvir. Temos dado ouvidos, os nossos preciosos ouvidos, os nossos olhos para ver e ouvir tantas bobagens, mas esquecemos de ouvir e prestar atenção que o Senhor está dizendo à sua igreja. Nós cantamos aqui no penúltimo cântico, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. E de fato é a verdade. Talvez hoje seja a última chance que nós temos esta oportunidade de adorar ao Senhor. Quem sabe não é hoje que a trombeta toque e a igreja suba? Um amém. Quem sabe não é hoje? Essa última chance que o Senhor está dando, esta oportunidade que o Senhor está dando para mim e para você, é para que a gente se arrependa, é para que a gente pareça com a noiva de fato de Cristo. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, com temor e tremor no coração, nós não estamos nem um pouco parecidos com a noiva de Cristo. Nem um pouco, irmãos. Eu sei que é uma palavra dura, mas é uma palavra de esperança, porque nós cantamos através da nossa canção. Aliás, nós adoramos, oramos. Uma chance igual a essa, talvez eu não teria mais. Esse é o senso que nós temos que ter no nosso coração. Um senso de urgência, de buscar, de clamar a presença do Pai. E eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Tem algum pai aqui que enviou o seu filho para o projeto 231, um acampamento hoje? Eu quero dizer a vocês, meus queridos irmãos, não pressione os seus filhos, dizendo o que aconteceu lá. Deixe que a experiência fale por si só. E também, sejam sábios, não digam, e você que nos assiste, o seu filho está no acampamento, depois você vai vir buscá-lo. Não diga, isso é fogo de palha, que não é fogo de palha, irmãos. O que vocês vão ver através desses jovens e adolescentes é algo sobrenatural. Eu não estou falando isso pela minha carne, estou falando isso por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos ouvindo e por aquilo que estamos presenciando. Então, meus irmãos, se preparem. Se fosse a última chance, o que nós faríamos hoje? O tema da mensagem desta manhã é: caminho correto ou alternativo? Qual é o caminho que estamos trilhando? O caminho correto ou o caminho alternativo? Como eu disse para vocês, eu tenho clamado ao Senhor por um senso de arrependimento, um senso de urgência no meu coração. Eu quero clamar a Ti. Tenho orado pela igreja, tenho orado por cada ministério, por cada membro desta igreja, para que o Senhor gere isso em nós. Sabe por quê, irmãos? Porque não sei vocês, mas eu também tenho visto que nós estamos vivendo num tempo profético. O tempo profético, irmãos, para muitas pessoas acham
que o profético ele está prevendo o futuro, mas eu quero te dizer não. Ele não está prevendo o futuro. De fato, ele está vendo o que vai acontecer. Ao longo da história da Bíblia, e principalmente no Antigo Testamento, a começar com o primeiro profeta Moisés. Quando ele entrou na presença do Senhor na sarça ardente, a primeira coisa que o Senhor diz a ele: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. E ali o Senhor começou a dar algumas instruções para Moisés. E a gente pode perceber ao longo de Gênesis, Êxodo e toda a história dos 5 livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Nós vamos ver que Moisés foi o primeiro profeta. Ele não estava apenas anunciando o que ia acontecer, mas ele estava apontando para Jesus Cristo, aquilo que o povo deveria fazer. Ele estava anunciando que o povo seria tirado da terra do Egito, da terra da escravidão. E olha só o que está escrito lá no verso 11. Então Moisés perguntou a Deus em Êxodo capítulo 3. Só acompanhe, não precisam abrir. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o meu Deus, aliás, o Deus dos seus pais me enviou a vocês. E eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então você vai dizer, disse a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E a história continua e vocês podem acompanhar na casa de vocês. Então o primeiro profeta foi Moisés, anunciando o ano profético, o tempo profético que aquele povo iria passar, que aquele povo estaria passando. Mas, como eu disse a vocês, muitas vezes nós achamos que o profético tem a ver com o futuro. E eu repito, na verdade não. O profético, o profeta, na verdade, não é um prognosticador, ou menos um adivinhador daquilo que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer isso. Não, o que está acontecendo, o que nós estamos vendo é algo profético, vai acontecer. Jesus vai voltar. Não é algo que eu estou dizendo, um achômetro. A Bíblia diz, ele vai voltar. Então nós estamos num tempo profético, e esse profético ele vai se cumprir na minha e na sua vida. Um pouco mais à frente do livro de Êxodo, nós vamos ler lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, que o Senhor abomina adivinhadores. O Senhor abomina. Anotem lá, 18 a partir do verso 9, vocês vão ler lá. O profeta em si, ele não tem uma previsibilidade do futuro, mas ele estabelece um parâmetro, uma referência, vai abrir o caminho e vai nos orientar por este caminho. Este é o profético. Então, o profético, resumidamente dizendo, é uma perspectiva do eterno e não uma expectativa do futuro. Vou repetir, o profético é uma perspectiva do eterno e não uma expectativa do futuro. E muitas vezes nós estamos com uma expectativa do futuro. Esse é o senso de urgência que o Senhor tem que colocar no meu e no seu coração. Sabe, queridos, quando nós vivemos com uma expectativa do futuro, sabe o que vai acontecer comigo e com você? Ou que talvez esteja acontecendo? Nós vamos estar ansiosos, nós vamos estar com medo, nós vamos estar inseguros, nós vamos estar com todas essas coisas que nós já temos carregados comigo e com você. Sabe por quê? Porque nós estamos com uma expectativa do futuro, mas nós temos que ter uma perspectiva do eterno. E o quão difícil é isso, meu irmão e minha irmã? Viver uma perspectiva do eterno, no meio de tantas más notícias que nós temos visto e ouvido, de tantas bobagens que nós temos ouvido. Nós temos vivido um tempo que parece que nada vai acontecer. Mas eu creio num Deus Todo-Poderoso.
Eu creio num Deus que é o Criador dos céus e da terra. Num Deus que Ele anunciou que vai voltar e vai voltar. Então o meu e o seu coração tem que estar com esse senso de urgência. Esse é o dia que o Senhor fez para mim e para você. Para nós decidirmos qual é o caminho, o correto ou o alternativo. Se você está no caminho alternativo, o Senhor vai te dar uma chance hoje para você voltar para o caminho correto. Para o caminho correto. Tem algo também que eu queria falar com vocês, um outro profeta. A gente tem vários profetas na Bíblia, mas esse especificamente nos alerta, nos faz ligar o sinalzinho vermelho. Atenção, é o profeta Daniel. Daniel capítulo 2, nós vamos ler o verso 19, a partir do 19, que vai dizer assim: então o ministério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Esse mistério que foi revelado a Daniel, se a gente trazer um pouco da história, Nabucodonosor, o rei daquela época, tinha tido um sonho. E ninguém daquela época sabia decifrar o que o rei havia sonhado. Chamou os sábios, chamou todas as pessoas que eram daquela época e ninguém decifrou o sonho. E aí chamou Daniel. E aí Daniel disse: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade. É Ele quem muda o tempo e as estações. A Márcia disse isso hoje. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu entrego e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelastes o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. E a história continua, e Daniel ele vai decifrar tudo aquilo que o rei Nabucodonosor havia sonhado. Ele detalhou tintim por tintim, ou seja, ele estava anunciando o profético. Eu e você temos que anunciar que o Senhor Jesus, Ele vai voltar. Mas nós não temos que ficar brincando, meus irmãos. Nós temos é que colocar a nossa barba de molho. Diante de todas essas circunstâncias que a nossa nação tem passado, sejam eles políticos, religiosos, econômicos, não importa o que a nossa nação esteja passando. A nossa nação, ela precisa de mim e ela precisa de você. A nossa nação, ela precisa de um senso de urgência, de um clamor individual e um clamor coletivo da igreja, para que a gente possa experimentar algo que a igreja ainda nem experimentou, mas eu creio em nome de Jesus que nós iremos experimentar, porque o Senhor tem dado chances para mim e para você, para que a gente possa avançar, para que a gente pare de olhar para trás e comece a olhar para o autor e o consumador da minha e da sua fé. E o autor e o consumador da minha fé não é os meus olhos, mas sim Jesus Cristo, o Salvador, o Eterno. É Ele que tem que gerar em mim e tem que gerar em você. E tudo isso que nós temos, que eu tenho falado, que nós estamos vendo, eu só vejo uma saída. Na verdade, eu só vejo um caminho. E é aqui que eu começo a ministração. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Lá em João, a Márcia já começou a introduzir João, sem combinar nada. João capítulo 14. João 14. Nós vamos ler apenas 2 versos, até porque a gente já conhece a história. Jesus aqui está no caminho do Pai para ser entregue. E aí os discípulos eles começam a indagar Jesus, fazer algumas perguntas. E aí Jesus chega nesses versículos que eu quero ler com vocês, apenas o versículo
6 e o versículo 7, que vai dizer assim, o 6. Jesus, ele respondeu para quem? Para os seus discípulos, mais precisamente para Tomé. E ele respondeu assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por mim aqui, Jesus Cristo no caso. Se vocês, o 7, me conhecerem, conhecerão o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. E mais uma vez, um dos seus discípulos, Filipe, indaga o Senhor com mais outra pergunta. E Jesus, pacientemente, amorosamente, responde cada uma das perguntas que eles haviam feito a Jesus. Lembre-se, amorosamente, pacientemente. Talvez seja isso também que esteja faltando no meu e no seu coração. Amor, paciência, mansidão, domínio próprio. Talvez se nós fizermos uma visitinha lá no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, nós vamos nos deparar com o fruto do Espírito. Algo que nós precisamos lembrar, trazer à nossa memória diariamente. E aqui, como eu disse, Jesus, ele está chamando a atenção dos seus discípulos porque está com o coração perturbado, angustiado de tudo aquilo que Jesus havia ensinado, havia dito, e Jesus está dizendo que ele vai voltar para o Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e os discípulos parece que entram em parafuso. E aí Jesus faz essa declaração, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para qualquer lugar sem por Jesus, qualquer lugar que eu digo o céu. Por isso que o tema dessa mensagem é caminho correto ou caminho alternativo. Até às 10 horas, irmãos, vocês vão gravar esse tema. Caminho correto ou caminho alternativo. Vou te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. O céu é um lugar real e exclusivo. Vou repetir. O céu é real e é exclusivo, não é para qualquer um. Infelizmente, nem todos vão ter esta oportunidade de estar lá no céu. Até porque existe céu e inferno. Se existe céu e inferno, então algumas pessoas, infelizmente, vão para o inferno. Porque ainda não entenderam, não compreenderam a mensagem, não entenderam e compreenderam que Jesus veio para nos salvar, para nos redimir, para nos levar a uma terra prometida, a uma coroa que não é corruptiva, e nós estamos preocupados com a coroa, os status deste mundo. Temos que prestar atenção. E olha só o que está escrito lá em Atos capítulo 4, versos 11 e 12. Abram a Bíblia aí, por gentileza. Propositalmente eu não passei os versos para o Mídia Manaim, justamente para vocês abrirem as suas Bíblias. Até nisso nós não estamos trazendo mais a Bíblia, porque nós estamos acompanhando na tela. Não que isso seja ruim, mas abra a sua Bíblia. Atos capítulo 4, verso 11 e 12, vai dizer assim: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Preste atenção no 12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Queremos ser salvos por alguém e não por Jesus Cristo, mas é o contrário, nós fomos reconciliados, separados pelo Senhor Jesus. Ele não entregou a sua vida à toa. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 4 e 5, vai dizer assim: quanto a você, meu filho, Paulo, dando instrução a Timóteo, seu filho na fé, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na minha presença, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo.
Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar ou satisfazer aquele que o recrutou. Quem te recrutou? Quem te separou? Foi o Senhor Jesus. Mas nós estamos querendo agradar a homens. O 5, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, ou competir segundo as regras. Qual é a regra que nós estamos lutando? A regra é a Bíblia. Essa é a nossa regra, o nosso manual de sobrevivência, o nosso manual de fé. Qual é a regra que você tem seguido? O Senhor tem colocado esse senso de urgência no seu coração. Sabe, queridos, ao longo desses quase 20 anos de cristão, de crente, cada ano que se passa as coisas parecem que vão ficando muito mais difícil para nós cristãos. Mas da mesma forma que também foi muito difícil para o apóstolo Paulo, para os cristãos da época, e eles venceram cada uma das batalhas, de fato aqueles que eram de fato escolhidos pelo Senhor, e nós somos essas pessoas, mas esquecemos de quem nos recrutou, de quem nos orientou, de quem nos separou, e de quem nos enviou para cumprir esse chamado do Senhor Jesus. Como eu disse para vocês, lá em João capítulo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o caminho? O caminho significa seguir os passos. Mas os passos de quem? De Jesus, ele que está fazendo essa declaração. Não é nenhum discípulo, mas o próprio Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Então quando nós temos um caminho, nós não temos que olhar para os alternativos, ele é o único caminho. Então temos que seguir os seus passos, os seus ensinamentos, as suas direções, as suas diretrizes, melhor dizendo. Em consequência, nós seremos discipulados pela palavra. Seguir os seus passos significa um esvaziamento da minha e da sua vida, do nosso eu. Significa uma obediência ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Significa aceitar muitas vezes a perseguição que estamos sofrendo algumas vezes, seja no trabalho, seja na escola, principalmente nos dias de hoje, irmãos. Vocês pais que têm filhos menores, ajudem os seus filhos, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, porque o que ele ouve dentro de casa será desconstruído fora de casa. Então insista, vocês pais, insistam em falar do Evangelho, insistam em ensinar os seus filhos nesse caminho que ele deve andar. Esse caminho que ele deve andar é na palavra. E tenha amor pelo seu filho, tenha empatia por ele, e não desista de lutar pela vida deles. Porque o que nós vamos, o que nós estamos vendo já há muitos anos atrás, é a investida de Satanás, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então abra os seus olhos. O caminho é aquele caminho que nós temos que carregar a nossa cruz. Lá em João, um pouquinho antes, vai dizer que a porta é estreita. O caminho é largo. Se a porta é estreita é porque é difícil de passar, mas não é impossível. Não é impossível. Aqui Jesus ele não se limita a ensinar o caminho, mas ele ensina, ele mostra o caminho que nós deveremos seguir. E o caminho aqui, irmãos, pasmem, é o primeiro passo da nossa fé cristã. Se vocês lerem o livro de Atos, vocês vão se deparar com várias vezes que é citado a palavra caminho. E essa palavra caminho não está em letra minúscula, está em letra maiúscula. Atos, por exemplo, 9:2. Depois, se vocês não conseguirem anotar, peguem a gravação. Atos 19:9. Atos 19:23. Atos 22:4. Atos 24, 14 e 22. Todas essas passagens e outras mais vai mostrar o caminho com letra maiúscula. E a declaração que Jesus fez
Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a cura, Ele é a restauração, Ele é a libertação, Ele é todas as outras qualidades que a gente possa imaginar. Ele é esse Deus. E nós temos esta liberdade de nos achegar mais perto dEle. Essa declaração que Jesus fez elimina qualquer outro caminho proposto para mim ou para você. O caminho que muitas vezes a gente acha que são cerimônias religiosas, ou que são aquelas obras que muitas vezes fazemos e muitas vezes nos alegramos, mas para quem nós estamos fazendo essas obras? Essas cerimônias religiosas que muitas vezes fazemos é para mostrar para quem? Se o Senhor Jesus já conhece o meu e o seu coração. Queridos, cá para nós. Entre irmãos, entre família. Vou falar bem baixinho para ninguém ouvir. Vamos parar de religiosidade. Vamos parar de mimimi. Vamos parar de ser crente Nutella que quando esquenta já derrete. É tempo de nós arregaçarmos as mangas da nossa camisa e colocar a mão de fato no arado e não olhar para trás e seguir aquilo que o Senhor designou para que eu e você fizesse. Igreja, vamos se levantar, vamos adorar. Quando nós estivermos na casa do Senhor, pense em alguma coisa que o Senhor fez por você. E aí você vai adorar com toda a sua força, com toda a sua vontade. Com toda a sua vontade. A maioria das vezes nós estamos preocupados com a jornada, com o caminho, ou a estrada até mesmo que nos conduz à vida eterna. Tem uma frase que eu li esses dias que diz assim: quem se importa com a jornada quando a estrada nos conduz ao lar celestial? Quem se importa com a jornada quando a estrada nos conduz ao lar celestial? Quando nós estamos com o nosso foco, com o nosso objetivo no lar celestial, queridos, eu sei que é difícil passar por lutas, eu sei que difícil é passar por dificuldades, eu sei que é difícil passar por problemas financeiros. Queridos, nós já sabemos de tudo isso. Sabemos também o que é perder um ente querido, porque nós já passamos por nessa situação também. Mas em todas essas situações, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele já venceu todas as nossas batalhas. O que acontece comigo e com você é apenas para forjar o meu e o seu caráter, para que a gente continue sendo parecido com Ele. Parecido com Ele. A certeza de um lar celestial no fim da estrada da vida nos permite suportar com alegria os obstáculos e as batalhas ao longo do caminho. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. Aliás, Tiago também nos ensinou isso. Tende quão grande alegria quando passares por diversas tribulações. Por diversas tribulações. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Paulo também, em Romanos, ele tinha essa certeza, essa verdade no coração. Em Romanos 8:18 diz assim: porque por mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória revelada a nós. O que eu e você estamos passando é passageiro. O Senhor é eterno, o nosso lar é eterno. Nada se compara àquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Nada se compara. Então não desista, volte para o caminho correto, esqueça o caminho alternativo. Esqueça. Jesus, ele também declara que Ele é a verdade,
Que verdade? A palavra. A palavra. A palavra, os ensinamentos de Jesus, as suas ações e principalmente a sua forma de agir. Em todas elas nós vemos a verdade. Ele não tem sombra de variação. Essa é a verdade que é colocada diante de mim e de você todos os dias. Todos os dias. E Ele também, Ele é a vida. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida, sabe o que é vida, irmãos? É a liberdade diante dos nossos próprios apetites, dos nossos próprios interesses. Temos que abrir mão daquilo que está escrito em Timóteo, que nos últimos dias, olha só, apontando para a profecia, haviam homens amantes de si mesmos, homens corruptos. Olha o apóstolo Paulo anunciando o profético. Não é isso que estamos vivendo hoje? No final dos tempos, o amor de muitos se esfriariam. Olha só outro profético anunciado. Temos que começar a prestar atenção naquilo que está escrito. E parar de dar ouvidos àquilo que na verdade não vai acrescentar nada na minha e na sua vida. Temos que deixar as nossas próprias paixões de lado. Temos que deixar os nossos próprios vícios. Essa é uma liberdade de escolha que o Senhor me dá e te dá. O apóstolo Paulo, mais uma vez o apóstolo Paulo, sou fã dele. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, ele vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por isso, é um caminho da santificação. Todos os dias nós temos que nos santificar. Todos os dias temos que voltar ao caminho correto. Ao caminho correto. E queridos, lá, como nós lemos no verso 7, eu nem falei do verso 7 ainda. Preste atenção, se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai. Aqui tem vários ensinamentos e alguns significados desses conhecerão. E eu queria listar para vocês. Nós podemos até conhecer no presente e receber dele os recursos espirituais de que precisamos para prosseguir na nossa caminhada cristã, em meio às nossas dificuldades. Nós necessitamos conhecer esse Deus. É Ele que vai nos dar as ferramentas, é Ele que vai nos dar o direcionamento, é Ele que vai nos dar o discernimento, é Ele que vai nos mostrar o caminho ao qual trilhar para sair da situação a qual nós estamos. E o que significa conhecer o Pai? Esse conhecer o Pai, ele é usado dezenas de vezes ao longo do Evangelho de João. Quando vocês estiverem lendo lá o Evangelho de João, preste atenção nessa palavra, conhecer o Pai. Aqui eu listei 4 níveis de conhecimento desse conhecer o Pai. O primeiro nível de conhecimento é um conhecimento bem raso. É simplesmente conhecer, ter um conhecimento do fato. Apenas. O segundo nível de conhecimento é você conhecer de fato, mas também compreender a verdade por trás desses fatos. E aí, de fato, conhecer a verdade e o fato é o mesmo que continuarmos perdidos em nossos pecados. Não basta apenas conhecer os fatos e as verdades. O terceiro nível de conhecimento significa crer na pessoa e ter um relacionamento íntimo com ela. É como um relacionamento de marido para com filho, que esse não é o caso, mas é o significado de conhecer. Que é usado, é o mesmo usado lá em Gênesis capítulo 4, verso 1. E eu já queria chamar aqui para concluir o pessoal do worship. O quarto nível de conhecimento, que é o mais importante de todos eles, é ter conhecimento e relacionamento com uma comunhão profunda.
quando nós temos este conhecimento de relacionamento, de intimidade profunda, só de olhar para minha esposa eu já sei que ela está pensando, só de olhar para minha esposa eu já sei do que ela gosta. É a mesma coisa quando nós lemos a palavra, nós já sabemos do que nós não podemos fazer, nós já sabemos o que agrada o coração do Pai, nós já sabemos o que precisamos tirar de nós, já sabemos os pecados que precisamos nos libertar, já sabemos de tudo isso. Mas a verdade é, será que nós queremos deixar? Eu já queria chamar o worship para subir aqui. Essa passagem de João 14, versos 6 e 7, principalmente o 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São 3 palavrinhas, são 3 verdades que nós deveríamos não apenas escrever no nosso coração, mas tatuar de fato, porque quando a gente escreve, apaga. A tatuagem, quando é feita, é difícil você apagá-la. Então você tatue isso no seu coração. Tatue isso em seu coração. Que nós possamos nesta manhã ter este entendimento de buscar a verdade, de buscar a vida, de voltar para o caminho que nos libertou, o caminho que nos liberta, o caminho que nos trouxe a paz. Ele é a paz que excede todo o nosso entendimento. Nós estamos precisando da paz dele, não a paz que o mundo pode nos dar, não é a alegria que o mundo momentaneamente pode nos dar, mas é a alegria eterna, é a paz eterna que eu e você precisamos nesta manhã. E eu queria convidar a igreja a ficar em pé para a gente finalizar. Para concluir de fato, para nós orarmos, eu queria ler para vocês aquilo que está em Filipenses 3, verso 10, que diz assim: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Que nesta manhã nós possamos ter esse senso de urgência no meu e no seu coração. Que nós possamos entender e compreender que Ele de fato vai voltar. Que Ele de fato já está às portas para tirar a sua noiva. Quando você estiver aí com a sua cabeça baixa, buscando o Senhor, refletindo qual é o caminho que você tem trilhado, o caminho correto ou o caminho alternativo, esta é uma manhã que o Senhor está te dando a oportunidade. Nesta manhã, Senhor, nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Nós nos arrependemos de andar pelos caminhos alternativos, Senhor. Nos traz de volta ao caminho da verdade, da vida, Senhor. Pai, toma nas Tuas mãos, Pai, o nosso coração. Toma nas Tuas mãos, Senhor, os nossos pensamentos. Toma nas Tuas mãos o nosso caminhar. Pai, em nome de Jesus, gera em nós, gera na Sua igreja um senso de Te buscar, um senso de arrependimento. Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos Te buscar de todo o nosso coração, Pai. Pai, mata, Senhor, tudo aquilo que é carne, Senhor. Arranca, Senhor, todo o nosso eu, Pai. Tudo aquilo, Pai, que tem sobressaído, Senhor. Tudo aquilo que é carnal, Pai. Senhor, tira de nós em nome de Jesus. Queremos viver, Pai, em nome de Jesus, Pai, o melhor que o Senhor tem para nós, Pai, nos últimos dias, Senhor, que é o que estamos vivendo os últimos dias. Que nós não venhamos perder esta perspectiva, Senhor, do eterno. Pai, tira de nós a expectativa do futuro, Senhor, aquilo que vai gerar em nós a preocupação, aquilo que vai gerar em nós medo, Senhor. Mas que nós possamos
estar com a perspectiva do eterno, Pai, cravado em nosso coração, cravado no nosso interior, Pai. Gera em nós, Pai, esse senso de urgência. Gera em nós, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, esse tempo de Te buscar, esse tempo de Te adorar, esse tempo de intercessão, Pai, pela nação, pela igreja, individual e coletivamente, Pai. Não permita que nenhum dos nossos venham se perder, Pai, mas que cada um deles, Pai, venham entender e compreender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Senhor senão por Jesus. E eu quero Te louvar por esta manhã, eu quero Te agradecer, Te engrandecer, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, a cada dia, Senhor, de viver algo novo contigo, Senhor. E hoje não foi diferente, Pai, ao longo do dia, Senhor, que nós possamos viver isso, que nós possamos ouvir a voz do Espírito, que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito, Pai. E eu quero clamar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, traga, Senhor, debaixo das Tuas mãos poderosas, os jovens e esses adolescentes, ó Pai, tudo aquilo que eles viveram, Senhor, sexta, sábado e no dia de hoje, Pai, eles possam levar, ó Pai, até que o Senhor volte, Senhor. Pai, em nome de Jesus, continue mesmo, Senhor, derramando a unção, capacitação, revelação sobre a vida desses jovens, ó Pai, que vão, Senhor, impactar o lugar aonde eles foram inseridos. Pai, em nome de Jesus, Pai, coloque blinda a mente de cada um deles, Pai. Senhor, dê sabedoria aos pais, sabedoria e discernimento. É o que eu Te peço nesta manhã, e já Te agradeço em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, o nosso Deus, o eterno, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz e tenham um excelente domingo em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!